Hebreus capítulo 11, a gente vai ler agora o versículo 1 e versículo 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor tem falado, Senhor, à tua igreja, ao teu povo. Que o Senhor continue a falar, continue a ministrar. Estamos aqui neste momento, Senhor, parados, apenas esperando que o Senhor fale conosco. Então vem falar, Senhor, vem ministrar, venha nos restaurar, venha, Senhor, nos transformar. Que a tua palavra encontre em nós terra fértil, Senhor, para reproduzir, para realmente nos tornarmos mais parecidos contigo, com teu Filho amado Jesus Cristo. Então fala, Senhor, tremendamente no nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Ele tem ali uma relação grande e faz referência a eles como, de fato, pessoas que tiveram e viveram uma fé verdadeira. Então, se alguém pode nos ensinar com relação à fé, são esses homens e essas mulheres, né? E é importante a gente refletir sobre fé. É uma palavra tão pequenininha, né? Apenas 2 letras, mas que muitas das vezes ela traz uma série de interpretações ou de entendimentos ou de vontades que a gente, de tanto falar, ouvir falar sobre fé, a gente acaba vivendo, declarando, mas sem o entendimento, né, de fé, de como a gente realmente deve viver. Então a gente vai passar aí pelo testemunho dessas pessoas, né, que ali em Hebreus 11 cita essas pessoas, fala um pouco do porquê estão ali, né, consideradas como exemplos, como heróis da fé, mas a gente vai falar sobre o Hebreus 11 e a gente vai, a Bíblia, buscar a vida dessas pessoas e trazer esse testemunho como exemplo de fé, para que a gente possa viver uma fé verdadeira, uma fé da mesma maneira que esses homens e mulheres foram exemplos, a gente possa também viver de maneira exemplar na nossa fé. Então já pode deixar aí Hebreus capítulo 11 aberto, que a gente vai usar bastante o capítulo 11. E como os testemunhos desses heróis, desses exemplos de fé, são vários, né? São vários que ali aparecem. Você já leu Hebreus 11, você vai ver que realmente são várias pessoas que ali estão. A gente vai iniciar este domingo a pregação sobre fé e vamos terminar apenas no domingo que vem a pregação. Então já se prepare para a gente hoje não ter um fechamento, esse fechamento mesmo no domingo que vem. Amém? Se abrir no capítulo 11, a gente lê o versículo 1 e o versículo 2, e a gente vai voltar no versículo 1 e versículo 2 depois. Primeiro a gente vai ver e refletir sobre esses exemplos, sobre essas pessoas. E o primeiro é Abel. Aí no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, o primeiro a ser relacionado aí foi Abel. E lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1 ao 5, nos diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Então a gente vê aqui na narrativa de Caim e Abel que os dois apresentaram ofertas ao Senhor. E aí a pergunta é: qual que é a diferença então da oferta de um e da oferta de outro?
A gente poderia simplesmente dar aqui um entendimento que a diferença é aquilo que estava dentro de cada um, aquilo da sua intenção, daquilo que ele estava fazendo, do seu próprio ato. Mas olhando a diferença em si da oferta dos dois, a gente vê que a oferta que Caim ofereceu não tinha sacrifício. A oferta que ele ofereceu não tinha sacrifício. Agora, a oferta de Abel tinha sacrifício. Caim, ele ofertou a Deus frutas. Caim era agricultor e ele levou frutas. Abel sacrificou as primeiras crias do seu rebanho. Abel sacrificou a primícia, as primeiras crias, Abel sacrificou. E ele foi e ofertou a parte gorda, ele selecionou a boa parte, a melhor parte. Ele selecionou das suas primeiras crias a melhor parte das suas primícias e o sacrificou e levou a Deus. Então Abel teve um cuidado, uma consideração e apresentou uma oferta selecionada e generosa. Sacrifício. Caim não houve sacrifício, ele levou frutas. Caim não sacrificou nada. A diferença pode sim, é óbvio, e existe, independente desta leitura ou não, há uma diferença daquilo que havia dentro de Caim e aquilo que havia dentro de Abel. Mas havia uma diferença também naquilo que eles estavam ofertando. E na oferta de Abel havia sacrifício. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira lição que a gente tem sobre fé é que a fé exige sacrifício. A fé, a verdadeira fé, exige sacrifício também da nossa parte. Ao ter fé, nós sacrificamos. Ao ter fé, a nossa oferta, aquilo que nós ofertamos a Deus, ela é carregada de sacrifício. E aqui em Romanos ele vem tratar de sacrifício também. Sacrifício vivo, abrir mão, negar-se a si mesmo, a fé exige sacrifício. O entendimento da fé de Cristo, do sacrifício dele para nós, o entendimento daquilo que foi feito para que a gente tivesse vida eterna, exige uma entrega, exige um negar-se a si mesmo, exige sacrificar a própria vida, não em suicídio, mas sacrificar o próprio querer, a própria vontade, é abandonar suas próprias vontades, exige sacrifício. E esse sacrifício é em troca de quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso o sacrifício. Para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O sacrifício não é para receber algo especificamente em troca. O sacrifício, o negar-se a si mesmo, o sacrifício vivo, o sacrifício entregue por Abel, qualquer sacrifício, é para experimentar a vontade dele, não é para barganhar algo em troca, não é fazer algum ato em sacrifício e pedir algo em troca. É necessário sacrifício para alcançar a vontade de quem? A nossa? Não. A fé não é promover sacrifícios para alcançar a nossa vontade. A fé exige sacrifício, mas para alcançar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí, se você tiver um papel e uma caneta, eu queria que você fosse anotando algumas perguntas que eu vou fazer acerca dessas pessoas que são relatadas ali na Bíblia, algumas perguntas que depois, ou até mesmo durante, ao ouvir as perguntas, você já vai começar a compreender e refletir sobre fé. Então a gente falou sobre Abel e a primeira pergunta que você pode anotar é essa: Abel pediu algo em troca do seu sacrifício? Abel pediu algo em troca do seu sacrifício? A gente viu que a fé, ela exige sacrifício. O sacrifício faz parte do ato de fé. Abel fez ali o sacrifício ao fazer a sua oferta. Sacrificou suas primícias, escolheu a melhor parte. E a pergunta que você pode anotar, e a gente vai fazer algumas perguntas no decorrer desse estudo, e no final a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Abel pediu alguma coisa em troca do seu sacrifício para Deus? A segunda pessoa que aparece ali é Enoque. Lá no versículo 5 de Hebreus 11 diz assim:
Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 21 a 24, que é a única parte, aliás, que aparece Enoque. E diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A referência em Hebreus 11, para que Enoque estivesse ali naquela galeria dos heróis da fé, é que ele foi arrebatado e ele não experimentou a morte. E todos eles têm uma referência de algo extraordinário que tem acontecido, e eles ali estão como referências de fé, por terem passado por aquilo. E a gente tem uma indução de que receber aquilo os fazem como referência de fé. Por isso as perguntas que a gente vai fazer para poder a gente refletir no final. E aqui conta sobre a vida de Enoque. Antes dele ser arrebatado, Enoque recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então Enoque vivia agradando a Deus. E esse testemunho foi detectado como? Andando com ele. Aqui diz que Enoque andou com Deus. E a segunda lição que a gente pode tirar da fé é que a fé exige andar com Deus, caminhar com Deus. E andar com Deus é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que orar quando necessário, é muito mais do que cantar hinos e louvores. Andar com Deus é muito mais do que isso. Andar com Deus é seguir o seu caminho. Porque quando a gente anda com Deus, quem escolhe o destino é Ele. Quem escolhe o caminho a percorrer é Ele. Andar com Deus é muito mais do que dizer que crê nele e andar como se ele não existisse. O testemunho de Enoque é que ele andou com Deus. Então, se ele andou com Deus, ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. Ele decidiu fazer em tudo a vontade de Deus para a sua vida. Em tudo. O sacrifício vivo que a gente lê em Romanos está traduzido nisso. Ao decidir andar com Deus e colocar nas mãos dele o caminho e o destino, ele abriu mão dos seus caminhos, ele abriu mão das suas vontades, ele caminhou, ele andou com Deus. E ele não andou um pouco, ele não andou de vez em quando, ele andou com Deus nos últimos 300 anos da sua vida. Nos últimos 300 anos, Enoque andou, então ele perseverou na presença de Deus. Ele não esteve na presença quando lhe foi interessante, ele não esteve na presença quando quis, ele não esteve na presença quando precisava de algo em troca, ele não esteve na presença quando esteve enfermo, ele não esteve na presença quando precisou de alguma questão financeira resolvida, não. Ele andou com Deus por 300 anos, não foi de vez em quando. E a única coisa que a Bíblia relata sobre Enoque é que ele andou com Deus e que ele foi arrebatado. Aí você pode anotar outra pergunta para a gente refletir sobre ela depois. Enoque pediu para ser arrebatado? Existe a oração de Enoque pedindo a Deus para ser arrebatado? Mostra ele tentando ser agraciado com algo tão extraordinário? Mostra alguma oração dele a dizer: Senhor, não me permita morrer, mas me leve, me arrebate, me leve antes disso? Existe esse pedido da parte de Enoque? O próximo personagem foi Noé. Lá no versículo 7 de Hebreus 11, diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi avisado daquilo que ainda não se via. Deus anunciou para Noé que iria destruir toda a humanidade em um dilúvio. Mas isso ainda não se via. Foi um anúncio da parte de Deus para Noé. Então ele foi avisado de algo que não se podia perceber. E Noé deveria construir então uma arca para salvar a sua vida, a sua família e salvar também os animais, como a gente conhece a história. Então você imagina a cabeça de Noé construindo uma arca gigantesca, baseado na palavra que Deus deu a ele, sem o menor sinal de chuva,
muito menos de uma chuva capaz de provocar um dilúvio que pudesse ali exterminar a humanidade conhecida naquela época. Imagina a cabeça dele. Ao ouvir, eu derramarei chuva, eu derramarei água sobre o solo, eu encharcarei, eu inundarei, construa uma arca. Ele simplesmente acreditou naquilo que ele não via. E essa é a terceira lição. A fé exige que acreditemos naquilo que nós não vemos. Porque se é algo que a gente vê, se é algo que a gente pode tocar, se é algo que a gente pode compreender cientificamente, não é fé. É simplesmente confiar no entendimento e na sabedoria humana. A fé exige sim que a gente acredite naquilo que nós não vemos. Por quê? Porque se Deus mandou, se Deus disse que vai fazer, se Deus ordenou algo para você, se Deus está com algum plano, Ele não precisa mandar sinais. Ele não precisa te mostrar e te comprovar. Se a sua relação com Deus é realmente de andar, de estar presente, de estar junto, quando Ele diz faça algo, quando Ele diz vá adiante, quando Ele diz pare, não são necessárias as orações que a gente faz. Ah, Senhor, se de fato for. E aí a gente pede sinais e mais sinais e mais sinais. Quando Ele diz, não é necessário sinais. Gênesis 6:9, falando de Noé, diz assim, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aí em Gênesis 7:1 diz assim, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Deus poupou Noé por consequência da sua conduta. Por isso ele foi poupado. Não era justo e assim como Enoque, não era justo e assim como Enoque, ele andava com Deus. Olha o testemunho que Noé dava. Da mesma maneira que o testemunho que Enoque dava. E Noé ficou sabendo do dilúvio no mesmo momento, no mesmo instante que ele ficou sabendo que não morreria. Não foi antes. Não foi fruto da sua oração, não foi fruto do seu pedido, não foi uma oração específica que Noé fez. Ele foi poupado por aquilo que ele já havia fazendo. Ele foi poupado pela conduta que ele já tinha diante de Deus. Ele foi poupado por ser considerado justo diante de Deus. Ele foi poupado porque ele andava com Deus. Foi por essa razão. Não foi Deus dizendo assim, vou trazer inundação sobre a terra, e aí ao Noé saber disso, ele clama a Deus, Senhor, livra a mim e a minha família. Não foi assim que aconteceu. A fé de Noé não foi demonstrada em nenhuma oração que garantisse a salvação do dilúvio, não foi. A sua fé foi demonstrada antes de Deus anunciar que destruiria a humanidade. Sua fé estava em andar com Deus, em agir de maneira justa, por saber que isso agradaria a Deus. É essa a fé dele. Não foram movimentos de religiosos ou qualquer coisa assim. A fé dele estava naquilo que ele era todos os dias, naquilo que ele fazia. É isso que se mostra a fé em Noé. A sua recompensa foi baseada na sua vida com Deus, em andar com Deus. Por ter Deus encontrado nele alguém justo. Você pode dizer assim, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. E eu concordo. Nós precisamos ser justificados. E como somos justificados? Pela fé. Romanos 5, do 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Pela fé. Noé era considerado justo, e esse justo que Deus via nele foi uma justificação que ele recebeu também pela fé. E a quarta lição é essa: a fé em Jesus Cristo nos justifica. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Crendo em Jesus como Senhor e Salvador, somos justificados. E estamos firmes na esperança da glória de Deus. Mas é crendo, é tendo fé nele. Tendo fé nele. Noé é o que a teologia chama de tipo. É uma tipologia, é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus, é um símbolo, uma sombra daquilo que haveria de vir. Era uma demonstração do próprio Jesus.
Aqui a gente olha aquilo que o próprio Deus declarou assim: porque só encontrei justiça em ti. Você é o único justo. Então Noé era o único justo, e ali ele representa Jesus. Ele representa Jesus, que também é o único justo. Assim como a sua família, nós também seremos salvos por causa do único justo, que é Jesus Cristo. A família dele, a Bíblia não faz referência que a família dele era composta de pessoas também justas. Aliás, ali diz que ele era o único justo. Se ele era o único justo, então a sua família também foi salva do dilúvio por causa dele, por causa do único justo. E nós também somos salvos por causa do único justo, que é Jesus Cristo. Sem Jesus é impossível sermos salvos. Impossível. E a pergunta que você pode continuar anotando aí é: Noé orou para ser liberto do dilúvio? Ele fez uma oração. Ao saber do dilúvio, ele clamou a Deus: Senhor, me livra deste dilúvio. Ele fez alguma campanha? Ele fez alguma coisa que trouxesse, que movesse a mão de Deus para ele? Houve essa oração? Próximo, Abraão, pai da fé. Então, se ele é o pai da fé, ele é a maior referência que a gente pode ter sobre fé. Olha o que diz lá em Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é narrado em Gênesis 12. E diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão estava bem com seus pais. Pelo que se narra, Abraão tinha posses. Aliás, na época era chamado Abrão ainda. Deus não havia mudado seu nome. Mas ele estava com seus pais e de repente Deus lhe ordena que ele abandone tudo isso, que ele abandone a sua casa, sua parentela e que ele vá para uma terra que Deus ainda mostraria. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso foi o que Deus falou para ele. Dá para entender por que ele é considerado o pai da fé. Porque ao ouvir isso, Abraão simplesmente foi. Ele simplesmente vai. Você consegue se colocar no lugar se hoje Deus te dissesse algo assim? Abandona tudo o que você tem. Tudo isso que você já construiu, deixa para trás. E aí você pode até perguntar: mas deixar para ir para onde? Porque dependendo para onde for, eu vou. Dependendo para onde for, eu aceito fazer isso. Mas aí a resposta é assim: não, deixa tudo isso, abandona a casa, parentela, abandona toda a estrutura que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar quando você estiver indo. Você só vai saber depois que você for. E aí Deus ainda diz que faria dele um grande povo. E ele ali junto com Sarai, que depois veio chamar Sara, sendo estéril. Então Deus fala para ele largar tudo para ir para um lugar que ele não sabia onde era e ainda com uma promessa de que ele seria pai de multidões, sendo que sua esposa era estéril. E o que Abraão fez? Abraão simplesmente foi. Ele simplesmente vai. E a lição que fica é: a fé exige obediência à palavra de Deus. Obediência a Deus. O versículo 8 diz que Abraão, quando chamado, obedeceu. A maior referência de fé de Abraão chama-se obediência. Abraão, quando chamado, obedeceu. E essa obediência demonstra onde Abraão depositava suas esperanças, onde Abraão depositava tudo aquilo que ele acreditava. Ao obedecer daquela maneira, ao receber uma ordem tão fora do comum, ele simplesmente obedeceu. Ele mostra que ele confiava que os planos de Deus seriam muito melhores do que os planos que ele tinha para ele. Ele mostra entender isso. É para sair, é para ir para um lugar que eu nem sei onde é. Eu vou. Eu vou porque eu confio em Ti. Eu vou porque minhas esperanças estão em Ti. Eu vou porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu simplesmente vou.
Abraão creu e obedeceu a palavra de Deus. Aquilo que Deus havia dito a ele. Foi obediência. A demonstração, o externar a fé. Obediência. A maior referência de Abraão é a obediência. Ele é o pai da fé e aquilo que ele externa com mais primazia é a obediência. E a pergunta sobre Abraão, nessa relação que a gente está fazendo, é essa: Abraão pediu alguma terra para Deus? Depois abre em Gênesis e procura. Há ali uma oração de Abraão enquanto morava na casa dos seus pais, enquanto estava junto da sua parentela. Há alguma oração de Abraão pedindo para Deus uma terra? Pedindo para Deus algum lugar? Abraão pediu para ser famoso, como Deus disse a ele que ele seria? Essa oração de Abraão pedindo algo para Deus. Abraão pediu para ser uma bênção para todas, para todos. Há essa referência, porque essas são as promessas que estavam sobre ele, que o próprio Deus colocou sobre ele. Essa é a grande referência que muitas vezes a pessoa olha para Abraão e entende que ele é o pai da fé porque ele teve todas essas coisas. Mas ele pediu essas coisas. Essas coisas foram fruto da sua oração. Mas só anote e a gente depois vai refletir sobre essas perguntas. No versículo 9 e 10 de Hebreus 11, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Gênesis 13, 14 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele peregrinou, ele andou sobre a terra que Deus estava prometendo, sobre a terra prometida, sobre a terra conquistada futuramente. Mas ele andou ali como se estivesse em terra estranha. Ele já estava lá e não sabia. E quando eu olho isso, eu entendo que a razão disso é porque a vontade dele não era chegar nessa terra. O que movia Abraão não era simplesmente chegar e ver a terra. A vontade dele, o que movia ele, era obedecer a Deus. Tanto é que ele andava sobre a terra prometida sem saber que lá estava. Por quê? Porque ele estava simplesmente obedecendo. É para andar, é para ir, então eu vou. É para fazer ou não fazer, então assim será. A vontade dele era expressa simplesmente em obedecer e não em conquistar. E não ter aquilo que Deus pode dar, mas em obedecer aquilo que Deus falou. Por quê? Porque ele queria experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que ele queria. É isso que ele queria viver. Ele foi usado por Deus simplesmente para demarcar a terra prometida. No versículo 17 de Gênesis 13 diz lá que Deus fala para Abraão: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. A função de Abraão era demarcar a terra prometida. Era passar por todos os cantos e ali ele ir demarcando onde seria este lugar. E ele percorreu todo o território que Deus havia determinado. Ele obedeceu. A satisfação dele foi obedecer, foi andar por toda aquela terra, mesmo não tendo herdado ele, Abraão, mas a sua descendência. Abraão não é o pai da fé à toa, é porque ele também é o pai da obediência. Por isso é o pai da fé. No versículo 11 e 12 de Hebreus 11 diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Isso está narrado em Gênesis também, capítulo 18.
Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara já havia desistido da promessa, porque Sara conhecia a promessa de que seria feito de Abraão um pai de multidões, como a areia do mar, de maneira incontável. Sara conhecia, mas ela havia desistido da promessa, mas Abraão não. Abraão não havia desistido. Ele cria nas promessas de Deus e na fidelidade de Deus. Porque para crer na promessa é preciso crer na fidelidade. É preciso crer que Deus não mente. É preciso crer que aquilo que ele disse que fará, ele realmente fará. E Abraão, ele vai e crê. Ele não desiste. Ele não acha que Deus não vai cumprir. Que se Deus falou, Abraão cria que ele faria. Então não importa o que aconteça na nossa vida. Não importa a circunstância. Não importa a situação atual. Se há uma promessa de Deus para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. Talvez o entendimento que a gente tenha daquilo que foi prometido não seja o correto, mas tenha certeza, Ele vai cumprir. Se existe uma promessa terrena de algo que você de fato viverá por promessa dele, tenha certeza, não importa a circunstância atual, não importa o que você está vivendo agora. Até porque, se você está focado nisso, você está vivendo de vista e não de fé. Porque é necessário você ver aquilo que não é apresentável. É necessário você ver muito mais adiante. E outra lição é essa: fé é crer na fidelidade de Deus. Fé é crer no caráter de Deus. Fé é crer que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, para cumprir tudo que está na sua palavra. Fé é crer nisso. É nisso. Porque se você crê nisso, não importa a situação que você tem vivido, não importa a circunstância, você simplesmente crê nisso. Você crê que Ele é fiel. Você não olha para aquilo que está diante de você. Você olha para um Deus fiel que prometeu e que fará. E por que ele fará? Pela razão que ele mesmo disse a Abraão ao perguntar por que Sara riu. Ele dizer: por acaso existe alguma coisa impossível para mim? Existe algo impossível para Deus? Então por que a gente vive muitas das vezes como se isso existisse? Como se algo fosse difícil ou impossível para Ele, sendo que nada é. Quando a gente entende que Ele realmente é o Deus do impossível, que nada é impossível para Ele, crer na fidelidade passa a ser uma referência muito mais fácil. Ele é fiel, ninguém pode impedi-lo de fazer. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer e Ele fará. Ele fará. Mais uma pergunta para você anotar aí: Abraão e Sara, eles oraram pedindo filhos na sua velhice? Essa multidão, esses filhos, foram frutos de oração de Sara e Abraão? Foram eles que clamaram a Deus? Foram eles que, de alguma maneira, fizeram com que Deus se compadecesse deles para que pudesse derramar sobre eles essa promessa dos filhos? Foi uma ação de Abraão e Sara? Anota mais essa aí. No versículo 13 ao 16 de Hebreus 11, todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-na de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Quando diz assim, todos estes, falou de Abraão, e ali antes, no versículo que a gente leu anteriormente, falava de Isaac e Jacó. Falava ali, quando ele diz assim que ele
não se envergonhe de ser chamado Deus deles, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Da referência de fé que eles têm, da referência de fé que eles tiveram. E aqui fala, e eles não receberam o que havia sido prometido. Não só Abraão não pisou na terra prometida já em sua posse, como Isaac e Jacó também não. Como José também não. E depois de 300 anos de José, lá em Moisés, lá na frente, que o povo de Israel foi realmente tomar posse da terra prometida. Apesar disso, eles ainda assim são referência de fé, por quê? Porque eles olhavam e queriam uma pátria celestial. Eles queriam outro tipo de terra. Eles queriam uma recompensa que só Deus poderia dar. Eles queriam obedecer aquilo que Deus falou para poder experimentar a sua vontade e para poder alcançar aquilo que Deus tinha realmente para dar para eles. O interesse não era a terra. A pátria que eles se interessavam não era a terra, porque senão eles voltariam. Abraão deixou terras para ir buscar outra terra. O interesse não era a terra em si, o interesse era obedecer a Deus. Filipenses 3:20 diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania é celestial. Somos peregrinos nessa terra. Não somos dessa terra. João 17, 14, 16. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Somos peregrinos neste mundo. Nossa pátria é celestial. Nossa cidadania é celestial. Nossa visão não pode ser uma visão nas coisas deste mundo. E essa é outra lição. A fé deve estar depositada na maior promessa, que é a vida eterna. A nossa fé tem que estar direcionada, focada e estar totalmente depositada na maior promessa, que é a vida eterna. Não são em terras, não são em bens. E isso mostra o quanto a gente confunde desejos com fé. O quanto a gente confunde o nosso desejo ardente por querer algo com fé. O quanto a gente acredita que fé é a nossa expressão em querer tanto alguma coisa, seja material ou não, seja saúde, seja o que for. E ao expressar a nossa vontade, então nós fazemos com que Deus mova a sua mão em nossa direção e nos entregue aquilo que a gente quer. Resumidamente, a fé, muitas das vezes propagada e pregada e vivida por muitas pessoas, ela é isso. E fé não é isso. A fé tem que estar depositada naquilo que realmente é a promessa. E a promessa é vida eterna. Porque nós não somos desse mundo. E se nós não somos desse mundo, nós não buscamos as promessas desse mundo. Nem deste mundo, nem neste mundo. Não que nós não possamos ter. Pode haver promessas da parte de Deus para nós, sim, para este mundo. Não é que não possamos ter, é que o nosso foco não é esse. Não é isso que nós buscamos. A nossa fé não nos movimenta a buscar essas coisas. Não é onde está depositada a nossa fé. Não é no mundo, não são nas coisas do mundo. A nossa fé está depositada em questões celestiais, vida eterna. Isso é fé. A fé tem correlação sempre com vida eterna. Passando por Cristo Jesus, passando por Deus Pai, crer nas suas promessas, crer que Ele é fiel para cumprir, sempre voltado para a vida eterna. Aí que tem que estar depositada a nossa fé. Porque se está em outro local, não é fé. Se é algum anseio, algum desejo, não é fé. Aí pode usar até os termos que o mundo mesmo usa, pensamento positivo, seja o que for. Mas a fé, ela é depositada na vida eterna. No versículo 17 ao 19, ainda falando sobre Abraão, em Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho,
Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Mais uma vez, a demonstração de fé relatada em Hebreus sobre Abraão é obediência. Mais uma vez, é obediência. Mais uma vez se demonstrou a fé de Abraão ao obedecer a Deus. E nesse caso específico, muito mais complicado. Nesse caso específico, Abraão passou por uma situação diferente. Porque Deus pediu para ele entregar a própria promessa. Porque Deus havia prometido que ele seria pai de multidão e Sara era estéril. Então Sara tem um filho, Sara tem Isaque. E ali a esperança ao receber Isaque, ao receber a bênção, ao receber a promessa, aí sim fala assim, então agora, a partir desta linhagem, a partir desse filho que o Senhor nos deu, é possível se vislumbrar uma grande multidão. Então Deus vai e pede para que ele sacrifique a promessa. Ele pede para matar o fruto da promessa. E sempre que algo passa dessa maneira, sempre que Deus te pede algo que você pediu tanto, sempre que Deus te pede algo que às vezes Ele mesmo te prometeu entregar, é comum algumas orações que usem termos do tipo, eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Isto eu não aceito. E usando até mesmo entendimento do que seria teológico, ou usando até mesmo um apelo ao próprio Deus, e de dizer assim, mas isso foi o Senhor que me deu, como pedes agora? Como me toma agora? Como me leva agora? Como eu fico sem agora? Como eu perco a promessa? A questão, irmão, é que quando se trata dos planos de Deus, não existe esta situação de aceitar ou não. Não existe. Quando se trata dos planos de Deus, Ele vai fazer. Essa promessa que você tem tanto zelo por ela porque você o recebeu, às vezes já cumpriu o propósito na sua vida. E a partir de agora é necessário que Deus vá e tire essa promessa de você. O problema é que às vezes a gente idolatra a promessa e deixa Deus de lado. Porque o nosso foco estava na promessa, estava em receber algo. Estava nas maravilhas daquilo que se recebe. Nosso foco estava na bênção. A nossa fé estava depositada naquilo que eu queria receber. E ao receber, eu não posso abrir mão disso, porque a minha fé é isso. Minha fé não é em Deus. Então Deus vai e pede assim como pediu a Abraão. E quando é propósito dele, não existe não aceito. E a pergunta que você pode se fazer é, a minha vida está ou não está nas mãos de Deus? Deus está ou não está no controle de todas as coisas? Porque a questão não estava em matar Isaque. A questão estava na disposição de Abraão em obedecer a Deus. Não era o ato de matar. Tanto é que ele não matou. Tanto é que Deus providenciou o cordeiro. Tanto é que não foi necessário o ato. Mas a demonstração de fé dele já havia sido dada ao obedecer. Ao fazer aquilo que Deus mandou fazer, mesmo tocando na promessa, mesmo tocando naquilo que o próprio Deus havia entregado a ele, ele obedeceu, mostrando a sua fé em obediência. Jó no capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou um manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Acredito que todos conhecem a história dele. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu os seus empregados, ele perdeu os seus bens. E a demonstração de fé, a demonstração de fé dele não foi clamar a Deus para ressuscitar a todos ou conseguir tudo de volta. Apesar de que Deus o deu tudo de volta, mas não foi fruto de uma oração que ele fez. Não foi dessa maneira. A fé dele foi demonstrada em crer na fidelidade de Deus, no caráter de Deus, na soberania de Deus.
ao declarar o que ele declarou, ao perder tudo que ele tinha e ele conseguir declarar isso. Você tem fé para declarar isso? Ao perder aquilo que você amava tanto, aquilo que você até mesmo idolatrava, você consegue dizer: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Da mesma maneira que foi Ele que me deu e me abençoou, da mesma maneira Ele está tirando de mim, e Ele é que sabe o que é melhor para mim. Então bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé. Isso é fé. É depositar nele, na promessa que realmente importa. As circunstâncias no caminho não medem a sua fé. A sua fé é medida naquilo que você vê no final, que é a vida eterna. Porque independente do que possa acontecer, a nossa fé vai permanecer na promessa. E a promessa, como diz João, é a vida eterna. É a vida eterna. Abraão foi o pai da fé, porque ele foi o pai da obediência. E a obediência dele não era porque ele tinha um ímpeto de disciplina, não. É porque ele sabia que ele estava crendo. A obediência dele é porque ele depositava todas as suas esperanças e expectativas em Deus e sabia que Deus tinha o melhor para ele, que Deus não falharia. Mesmo aparentando, Deus não falharia. Porque se fosse necessário, ele sacrificaria Isaac. Que se ele perdesse, assim como Jó, bendito seja o nome do Senhor, porque ele acreditava na fidelidade de Deus, naquilo que Deus tinha a fazer. Então, para a gente finalizar essa primeira parte e voltar na semana que vem, eu queria só repetir as perguntas que a gente fez, para a gente já refletir durante a semana sobre essas perguntas. Talvez até nos grupos de comunhão a gente poder refletir sobre essas perguntas. Abel pediu alguma coisa em troca do seu sacrifício? Houve manifestação de Abel? Ele pediu para ser alguém? Ele pediu para continuar falando mesmo depois de ter morrido? Ou seja, deixar algo, deixar um legado, deixar alguma coisa que permanecesse mesmo após a sua morte? Ele pediu essa fama? Houve oração de Abel pedindo algo em troca do seu sacrifício? Enoque pediu para ser arrebatado? Houve uma oração de Enoque pedindo para ser agraciado com arrebatamento, para ser levado sem morrer? Houve. Noé orou para ser liberto do dilúvio? Houve essa oração em que, ao saber de que haveria o dilúvio, Noé orou a Deus pedindo para que ele fosse excluído desta ira? Houve a manifestação, houve a ação de Noé para que isso acontecesse? Abraão pediu alguma terra para Deus? Abraão pediu para ser famoso, pediu para ser bênção, Abraão pediu alguma dessas coisas? Há alguma oração de Abraão pedindo essas coisas? Abraão e Sara oraram pedindo filhos na sua velhice? Há esse pedido? Há essa iniciativa da parte de Abraão, da parte de Sara? Jó, ao perder todas as coisas, a gente encontra alguma oração dele clamando e pedindo tudo de volta? O que ele recebeu foi fruto da sua oração? Por que dessas perguntas? E na semana que vem a gente vai trazer outras perguntas ao falar sobre os outros heróis da fé. Para a gente pensar sobre fé. Para a gente pensar sobre o entendimento que a gente tem de fé hoje. Para a gente analisar se fé realmente é um poder que nós temos ao orarmos, ao pedirmos, ao clamarmos. É um poder que nós temos de convencer a Deus de que Ele deva fazer alguma coisa. É o entendimento que a gente tem que a nossa fé, ela não é direcionada à eternidade, mas é uma capacidade de mudar o presente. Como se Deus já não tivesse tudo planejado. Que a gente possa refletir durante essa semana e na semana que vem a gente possa concluir e ter uma ideia mais clara sobre fé. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor mesmo depositou em nós. Muito obrigado, Senhor, que a gente possa vivenciar uma vida de fé.
que a gente possa viver uma vida de culto, que a gente possa viver uma vida de oração, que a fé seja uma manifestação para ti, de ti, que seja uma confiança em ti, que seja uma entrega a ti, que seja obediência, que possam olhar para a gente e ver em nós como homens e mulheres de fé, porque somos obedientes à tua palavra. Porque mesmo quando prejudicados, nós não abrimos mão de obedecer a tua palavra. Porque mesmo quando difícil, nós não abrimos mão de obedecer a tua palavra. Porque mesmo quando todo mundo ao redor disser não faça, não vá, não seja tolo, mesmo que tudo isso, mesmo que todos estejam contra, que todos possam olhar e falar, esses têm fé, porque esses obedeceram a palavra de Deus. Que o Senhor possa trazer essa obediência, essa fé sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe no nome de Jesus, que nós tenhamos fé, mas fé verdadeira. Amém?